Olá a todos, eu me chamo Diego, né? Eu tô aqui para mostrar como criar um container do Keycloak usando Postgres para usar como SSO, talvez, de algum sistema que você queira criar. Então vamos começar. Então talvez antes de começar, né? Talvez pedir desculpa aí pela minha pronúncia em inglês, que é bastante ruim. Então quando eu falar o nome de uma tecnologia, eu vou falar do jeito que eu conheço. E vamos tocar o barco. Vamos lá. Security. Eu criei uma pasta security, né? Só pro meu. Porque eu quis. E criei uma pasta Docker. Dentro do Docker eu vou criar os meus containers, né? Meu Compose e tudo. Isso aqui já tá. Essa estrutura já tá aqui porque eu criei antes, né? Para testar, inclusive. Mas vou explicar para vocês como eu criei. Primeira coisa que eu fiz, eu criei um arquivo chamado dockercompose.yml. Então eu vou abrir ele. O que eu coloquei dentro desse arquivo? Vou explicar ponto a ponto para ficar melhor o entendimento. A versão, isso aqui é importante, eu precisei de uma versão acima da versão 3, né? Então eu usei a 3.6 porque eu achei ela um pouco mais robusta, um pouco mais segura, pelo que eu estava lendo. Porque eu precisei usar um recurso aqui, que é o de. Eu acredito que seja esse aqui, ó, Depends on. Não é o Depends on, não. Acho que é o Health Check. É um recurso para quê? Para que um container só comece a inicializar com o fim do anterior. Então, eu precisei ter uma versão mais alta para conseguir fazer isso. No Windows ele funcionou perfeitamente do jeito que está, mas eu vi gente falando que a versão 3.6 no Linux isso aqui vai dar um problema porque parece que ele não tem mais essa tag depends on. Eu não testei, tá? Mas é uma coisa que eu vou ver mais para frente. Então, versão 3.6 para usar o Health Check. Network. Eu criei um network para conectar os meus dois serviços que eu vou criar aqui depois, ó, CTB Keycloak e CTB Postgres. Os dois vão estar nessa network. Então eles vão se comunicar numa rede só deles, né? Os serviços. CTB Postgres, esse nome fui eu que defini, então você pode colocar o nome que você quiser. Da mesma forma que eu defini o nome da network aqui também, você pode definir o nome que você quiser. Eu usei a imagem do Postgres, né, lá do Docker Hub. Estou passando como variável de ambiente o usuário e a senha do meu banco de dados. Então vai ser CTB, CTB. Isso aqui eu escolhi também. As portas. Eu estou pegando a porta do container 5432, que é a padrão do Postgres, e estou exibindo na minha máquina local como 8701. Não tem muito mistério, caso você já conheça o Docker. Aqui começam as diferenças. O volume, talvez você já conheça também, você sabe o que isso faz. Eu estou guardando os dados do meu Postgres, as minhas tabelas, os meus usuários, tudo, dentro desse volume aqui, ó. E eu escolhi botar dentro desse ponto barra. O que é esse ponto barra? Esse ponto barra está falando que eu vou criar uma pasta volumes dentro do mesmo lugar em que esse arquivo aqui está, ó, doccompose.yml, ó. Doccompose.yml, ponto barra volumes. Então ele criou essa pasta volumes e dentro dela CTB Postgres. CTB Postgres está aqui. Então foi por escolha pessoal ter colocado aqui. Então quando eu precisar criar esse serviço em outro lugar e quiser levar os dados comigo, eu posso levar essa pasta aqui comigo e vai estar tudo lá. Esse aqui já é o começo da minha regra de criação de serviços, né? O que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando, assim como o volume acima, eu estou compartilhando o ponto barra o arquivo 001 database keycloak.sh, né? Ele vai estar dentro daquela pasta também, né? Deixa eu abrir ela aqui. Aqui, ó, keycloak.sh, né? Dentro da mesma lugar que o Docker Compose. E ele vai compartilhar com esse endereço da máquina virtual, da máquina, né, do Docker. O que esse endereço faz de interessante? Se eu colocar qualquer arquivo que tenha .sh ou .sql nessa pasta, a primeira vez que o container for inicializar, ele vai rodar esse comando aqui, né? Que é o de criação de database que eu coloquei via sh. Vou até abrir aqui para você poder ver, né? Então esse comando aqui usa a linha de comando do Postgres, é o PSQL, né? Ele vai criar um usuário chamado Keycloak, com uma senha chamada Keycloak, vai criar uma database e vai garantir todos os privilégios para esse usuário, né? Então, isso aqui vai rodar na inicialização, na primeira inicialização do container, né? Ele vai criar um usuário, uma database para o próprio Keycloak poder usar quando estiver subindo. Se isso aqui não tiver
pronto na hora que o segundo container for subir, que é o do Keycloak, ele vai dar um erro e seu container não vai subir, né? Então, eu preciso criar esse cara durante a inicialização desse serviço. E como eu verifico que esse cara está pronto? Eu tenho esse health check, né? O health check é o seguinte, qual é o teste do health check? Para saber se ele está ativo. Eu uso o CMD ou Shell, né, de quem tiver disponível, captura um hook que foi definido por esse container, então isso aqui está na imagem lá do Postgres, PG's RAID. Eu verifico se o usuário Keycloak está ativo, então ele só vai falar pro próximo cara aqui que vai ler isso que ele está ativo só por esse usuário que estiver funcionando. E aí esse cara pode inicializar. Então eu defini as regras aqui de como ele vai ficar verificando isso, né? E nessa linha eu coloquei ele no network que eu criei para os dois. Ok. O Keycloak. A imagem é do JBoss, né? JBoss Keycloak. Então aqui eu defini o que? DB vendo, Postgres. Isso aqui é uma constante. Lá no Docker Hub você pode. Nossa, estava pequena a tela, né? No Docker Hub você pode ver que, dependendo do bookjust que você quer usar, você vai colocar um nome diferente aqui. Então, MySQL, não sei o que. Então, eu estou usando Postgres, então aqui é Postgres, o Vendor. O address, como eu não tenho um endereço exato e tal, eu uso um nome, um DNS, eu não sei nem se é realmente um DNS, mas o nome do container, esse de CTB Postgres é o nome do serviço aqui, ó. Então, eu estou acessando, o endereço dele não vai ser acessado assim, né? A porta 5432, eu estou usando a porta interna do container de que ele está exibindo, porque eles estão no mesmo network. Então eu posso usar essa porta aqui livremente. Né? Dentro do network que eles estão inseridos, eu posso usar essa porta aqui, ó, 5432. Se eu estivesse fazendo um acesso pela minha máquina física, acesso externo, eu tinha que usar 8701. Né? A database que ele vai tentar se conectar se chama Keycloak, é por isso que eu precisei rodar esse comando antes, ela precisa estar disponível para me conectar na database Keycloak. O esquema público, então aqui também é diferente, isso aqui eu coloquei por colocar, ele vai tentar se conectar na pública de cara. O usuário eu criei também dentro desse SH, né? Dentro desse SH aqui, que eu coloquei ali fora que eu mostrei, eu falei que o usuário do banco de dados e a senha vai ser Keycloak também. Então, nome da database, usuário e senha que eu criei aqui, ó. Eu vou tentar conectar com essas credenciais. Eu comentei aqui essas duas linhas porque eu já criei o meu cara. E toda vez que eu tentar criar de novo, quando eu tentar subir a minha imagem, ele vai tentar criar o usuário. E eu não posso ficar criando usuário toda vez que eu inicio. Mas a primeira vez que você for rodar o container, você precisa descomentar essas duas linhas. Tipo, a primeira, eu tô começando agora, tô criando os serviços. Criando os containers. Você precisa descomentar essas duas linhas para o seu usuário do Keycloak, né? Que é o usuário que você vai acessar a sua interface gráfica, né? Você vai colocar lá, fale o seu login e a senha de administração. Vai ser esses dois caras aqui, que eu defini como CTB e CTB também, né? Eu só comentei porque eu já tenho o serviço criado, né? Vou mostrar daqui a pouco para vocês. A porta que ele exibe é 8080, então eu estou mandando para a máquina física 8702. Eu também estou guardando o volume, né? Igual eu fiz lá em cima do Keycloak. E esse depends on é o seguinte, eu só começo a rodar o serviço, eu só crio o serviço se a condição service health, que é esse health check aqui, se ela der true. Se ela estiver positiva, eu rodo o serviço e tento criar. Né? Então ele vai verificar se isso aqui está true. Aí ele começa a rodar. E coloquei ele na mesma network. Então, basicamente, essa configuração para você rodar o Keycloak com o Postgres, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou salvar ele aqui, vou fechar. Então, o que você vai fazer? Como eu, né, na verdade, eu já criei, eu só vou. Esse portainer aqui, esse arquivo, não se preocupa com ele, porque isso aqui é só uma facilidade para mim aqui. Só para mim ficar verificando os containers, isso não é necessário. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma linha de comando e vou inicializar meu cara. Docker compose app -d. O que ele vai fazer? Ele vai subir o serviço ali que está nesse arquivo aqui do Compose, vai criar essa pasta, vai rodar, vai criar todo mundo. Ó. O que ele fez? Ele pegou o Postgres e inicializou primeiro. Ó, tá vendo que ele não inicializou o outro? Por quê? Porque ele ainda não deu como ativo, não deu como true lá o health check.
Vamos esperar até que tudo rode e funcione, né?